Marista Conectado. Enem 2020. Queridos alunos, eu me chamo Cláudia, eu sou professora de literatura e produção textual e hoje vim aqui no Marista Conectado para a gente conversar um pouquinho sobre o Enem e as fake news. Para começar, eu queria pontuar o fato da prova do Enem ser a culminância de uma trajetória que não se inicia no terceiro ano do ensino médio e dessa forma salientar o compromisso marista com a excelência da educação desde a base. Eu acredito que o sucesso nessa avaliação depende sobretudo de visão holística e senso crítico, aspectos que o sistema marista de ensino trabalha consistentemente desenvolvendo competências e habilidades que propiciam a formação de um cidadão consciente de seus deveres e direitos. Sobre as fake news, a gente precisa entender que o assunto não é novo, né? Ele ganhou uma certa relevância a partir das eleições americanas em 2016, mas notícias falsas, propaganda enganosa, distorção dos fatos, né, são ferramentas que são utilizadas há séculos a serviço da maldade humana. O que há de novo, no entanto, é que com o advento das redes sociais, a velocidade com que essas informações se propagam é alarmante, né, causando assim um grande impacto social. A gente pode dizer que existem os mais diferentes motivos para se criar uma fake news, que vão desde o intuito de atrair acessos para um site e movimentar a página faturando com a publicidade digital, ou até mesmo, né, ganhar eleições. Além desse aspecto prático, as notícias falsas também podem ser utilizadas para criar boatos, reforçar um pensamento, né, por meio de mentiras e disseminação do ódio. É importante salientar também que existem grupos específicos, né, trabalhando para produzir esses boatos. Mas, em geral, esses grupos atuam no que a gente chama de Deep Web e não há como localizar essas pessoas. Nesse sentido, um aspecto que merece destaque na nossa conversa, na nossa reflexão, é que não há ainda uma regulamentação eficaz da internet no mundo, né, e também no Brasil. Assim, os crimes advindos dessa prática acabam ficando impunes. Como eu mencionei no início, as fake news podem causar grande impacto social. Recentemente, no Brasil, a gente teve uma fake news que dizia que algumas vacinas estavam matando crianças. O resultado disso é que doenças como sarampo, que estavam praticamente erradicadas no país, voltaram a cometer as nossas crianças. Só para que a gente possa ter uma ideia, né, desse impacto, da velocidade com que essas notícias falsas são disseminadas, o MIT, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa que constatou que a probabilidade de você repassar uma notícia falsa é 70% maior do que você replicar uma notícia verdadeira. No que tange à pandemia, por exemplo, outros pesquisadores da Universidade de Cambridge verificaram que ser enganado tem relação com pouco entendimento sobre os números. Pois é, quando a gente pensa que fake news trata só de interpretação textual, a gente esbarra aí nessa pesquisa que salienta a relevância da matemática para o entendimento de uma notícia. A capacidade de digerir, analisar e aplicar informações quantitativas de forma ampla impacta bastante a compreensão do que se passa ao redor. Faz sentido, né, quando a gente pensa na situação, do contexto aí da pandemia. Curvas, gráficos de casos, números de novos casos, médias e projeções de matemáticas inundaram os noticiários. E para que a gente pudesse realmente compreender tudo que estava se passando, a gente precisava ter essa noção abstrata dos números. Claro, a gente não fica parado, existem as redes sociais que buscam mecanismos para combater a fake news e também já existe sites no Brasil que a gente chama de fact-checking, que se dedicam a desmascarar essas farsas, como por exemplo Aos Fatos, Truco, e mais recentemente a agência Lupa criou no WhatsApp um canal para você mandar a sua mensagem e eles verificarem a informação. Sobre a prova do Enem em si, a gente já passou pela matemática, né, e a relação com fake news, e a gente vai passar agora por outras áreas, como por exemplo a área de linguagens, onde a fake news pode ser cobrada tanto numa redação
onde o aluno tem que estar preparado, né, para dissertar sobre os fatos ocorridos na sociedade. Ele precisa ter referências daquela composição da fake news. Na prova de linguagens, propriamente dito, onde ele pode ser cobrado que analise características peculiares desse tipo de notícia, né, como, por exemplo, uma linguagem exagerada, imagens muito chamativas, um teor altamente polêmico. Na prova de história, por exemplo, a gente pode ter uma comparação com os estados totalitaristas que muitas vezes, né, se utilizam da propaganda para se impor, como foi o caso, por exemplo, né, do nazismo. E para a gente caminhar para o final, entre outros aprendizados, vale destacar que o conhecimento de mundo, né, que às vezes fica tão abstrato nas aulas de produção textual, se materializa na interpretação, muitas vezes negligenciada, né, dos indicadores sociais. Pensando no Enem, cada vez mais se valoriza para o completo entendimento da questão a interpretação de textos, gráficos e imagens numa proposta interdisciplinar, assim como acontece na vida. Não há informação que nos chegue compartimentalizada, focando somente aspectos matemáticos, biológicos ou linguísticos. E é nessa toada que eu sinto orgulho de ser marista. Preparar para o Enem é, sem sombra de dúvidas, preparar para a vida. Eu fico aqui, agradeço a oportunidade de participar e espero ter agregado de alguma forma.